Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 7. O boticário Shu tinha se afeiçoado ao pastor de Pyongyang e ficou feliz ao vê-lo recuperado. Visitava Isaac apenas uma vez por semana agora, e o jovem parecia completamente restabelecido. Já está bem demais para passar o dia na cama, disse o boticário, mas não se levante ainda. Shu estava sentado ao lado de Isaac, que estava deitado em um colchonete no chão da despensa. A corrente de ar que entrava pelas frestas em torno da janela perturbava ligeiramente o topete branco de Shu. Ele puxou a colcha grossa até os ombros de Isaac. Está bem aquecido? Sim, tenho uma dívida com o senhor e com a Jumuni. Ainda está muito magro. Shu franziu a testa. Quero vê-lo forte. Seu rosto não tem curvas. Não gosta da comida daqui? As feições da dona da pensão se modificaram, como se ela tivesse sido repreendida. As refeições são deliciosas, protestou Isaac. Estou comendo muito mais do que deveria pelo valor que pago. A comida aqui é melhor do que a da minha casa. Isaac sorriu para Yangjin e Sumja, que estavam de pé no corredor. Shu se inclinou sobre o peito de Isaac, onde tinha colocado o auscultador do estetoscópio. A respiração parecia forte e estável. Assim como na semana anterior, o pastor parecia bem. Tussa. O boticário auscultou o peito dele com atenção. Com certeza está melhor, mas você passou a maior parte da vida doente e já teve tuberculose. Precisamos ser cautelosos. Sim, mas me sinto forte agora. Senhor, gostaria de escrever para a minha igreja, em Osaka, para informar as datas da minha viagem. Isto é, se o senhor achar que posso viajar. Meu irmão me fez prometer que pediria sua autorização primeiro. Isaac fechou os olhos como se estivesse rezando. Antes de sair de Pyongyang, seu médico considerou adequado que o senhor viajasse até Osaka sozinho? Eu recebi permissão para viajar. Meu médico e minha mãe, no entanto, não encorajaram minha partida. Mas eu estava mais forte do que nunca quando parti. É claro que, agora que estou aqui, nesse estado, sem dúvida deveria tê-los ouvido, mas estavam precisando de mim na igreja de Osaka. Seu médico lhe disse para não ir, mas o senhor foi mesmo assim. Shu riu. Imagino que seja impossível aprisionar um homem jovem. Então, agora o senhor quer partir novamente e dessa vez quer a minha permissão. O que pareceria se algo lhe acontecesse no trajeto ou se ficasse doente quando chegasse lá? Shu balançou a cabeça e suspirou. O que quer que eu diga? Não posso impedi-lo, mas acho que deveria esperar um pouco. Quanto tempo? Pelo menos mais 2 semanas, talvez 3. Isaac olhou para Yangjin e Sumja e estava envergonhado. Sinto-me péssimo por ter-lhes dado trabalho e por tê-las colocado em risco. Graças a Deus ninguém ficou doente. Sinto muito, por tudo. Yangjin balançou a cabeça. O pastor tinha sido um hóspede exemplar. Na verdade, o comportamento dos outros tinha melhorado na presença de alguém tão bem educado. Isaac pagava as contas em dia. Ela estava aliviada pela melhora da saúde dele. Shu guardou o estetoscópio. Mas não há pressa nenhuma para você voltar para casa. O clima aqui é melhor para seus pulmões do que no norte, e o clima em Osaka é similar ao daqui. Os invernos não são tão severos no Japão. Isaac concordou com um gesto de cabeça. O clima tinha sido um fator determinante para que os pais permitissem sua partida para Osaka. Então, posso escrever para a igreja em Osaka? E para o meu irmão? Vai tomar o barco para Shimonoseki e em seguida o trem? Perguntou Shu, fazendo uma careta. A viagem levaria 1 dia, 2 no máximo, contando os atrasos. Isaac fez que sim com a cabeça, aliviado porque o boticário tinha sinalizado que ele podia ir. Tem saído? Não além do jardim. O senhor disse que não era uma boa ideia. Bem, pode sair agora. Seria bom que fizesse 1 ou 2 boas caminhadas por dia, cada uma mais longa do que as anteriores. Precisa fortalecer as pernas.
Você é jovem, mas já está de cama e sem sair de casa há quase 3 meses. O boticário se voltou para Yang Jin. Vejamos se ele consegue ir até o mercado. Não deve ir sozinho, obviamente. Pode cair. Shu deu palmadinhas no ombro de Isaac antes de ir embora e prometeu voltar na semana seguinte. Na manhã seguinte, Isaac terminou o estudo da Bíblia e as preces e em seguida tomou o café na sala da frente sozinho. Os hóspedes já tinham saído para trabalhar. Ele se sentia forte o suficiente para ir para Osaka e queria cuidar dos preparativos. Antes de seguir viagem para o Japão, pretendia fazer uma visita ao pastor da igreja de Busan, mas não tivera oportunidade. Não havia entrado em contato com ele por medo de que aparecesse na pensão e também ficasse doente. As pernas lhe pareciam bem, e não trêmulas como antes. No quarto, vinha fazendo exercícios leves que seu irmão mais velho, Samuel, lhe ensinara quando era menino. Como havia passado a maior parte da vida dentro de casa, teve que aprender a manter a forma de maneiras pouco habituais. Yang Jin surgiu para buscar a bandeja do café da manhã. Serviu-lhe chá de cevada e ele agradeceu. Acho que vou sair para uma caminhada. Posso ir sozinho, avisou ele sorrindo. Não vou demorar. Estou me sentindo muito bem esta manhã. Não vou me afastar muito. Yang Jin não conseguiu manter o rosto inexpressivo. Não podia manter o hóspede confinado como um galo valioso em seu galinheiro. Mas o que aconteceria se ele caísse? A área em torno de sua casa era deserta. Se sofresse um acidente enquanto caminhava na praia, ninguém o veria. Não acho que deva ir sozinho, senhor. Os hóspedes estavam no trabalho ou na cidade, fazendo coisas sobre as quais ela não queria saber. Naquele momento, não havia ninguém a quem pedir que eu a acompanhasse. Isaac mordeu o lábio. Se não fortalecesse as pernas, teria que adiar a viagem. Seria um grande inconveniente. Ele fez uma pausa. Sei que tem muito trabalho a fazer, mas talvez possa me acompanhar em um breve passeio. Era escandaloso pedir a uma mulher que caminhasse com ele na praia, mas se não saísse acabaria enlouquecendo. Se não puder ir, eu compreendo. É só uma caminhada curta perto da água, apenas alguns minutos. Quando menino, tinha sido um inválido privilegiado. Os tutores e criados eram sua principal companhia. Quando o tempo estava bom, mas ele não estava bem de saúde para caminhar. Os criados ou os irmãos mais velhos o carregavam nas costas. Quando o médico recomendava que ele tomasse ar fresco, o jardineiro, magro como uma folha, colocava Isaac em um carrinho e passeava com ele pelo jardim, deixando que a criança arrancasse maçãs dos galhos mais baixos. Isaac quase podia sentir o perfume inebriante das maçãs, o peso da fruta vermelha nas mãos e a doçura da primeira mordida enquanto o suco pálido escorria pelo seu punho. Ele sentia falta de casa e se sentia uma criança doente outra vez, preso no quarto, implorando por permissão para ver a luz do sol. Yang Jin estava sentada sobre os calcanhares com as mãos pequenas e ásperas no colo. Sem saber o que dizer, não era apropriado que uma mulher caminhasse ao lado de um homem que não fosse de sua família. Ela era mais velha do que ele, então não estava preocupada com as fofocas, mas nunca havia caminhado ao lado de um homem que não fosse seu pai ou seu marido. Ele observou com atenção o rosto aflito dela. Sentia-se mal por causar mais um inconveniente. A senhora já fez tanto por mim, e não paro de pedir mais. Yang Jin endireitou a postura. Nunca havia desfrutado de um passeio pela praia com o marido. As pernas e as costas de Rune lhe causavam dores profundas. Ele não reclamava, mas reservava as energias para o trabalho. Como devia ter desejado correr como um garoto normal, enchendo os pulmões de ar salgado e perseguindo gaivotas. Coisas que, praticamente, todas as crianças em Yongdu tinham feito na infância. Às vezes sou muito egoísta, disse ele. Sinto muito. Isaac decidiu esperar que um dos hóspedes pudesse acompanhá-lo. Yang Jin se levantou. Vai precisar do seu casaco, disse ela. Vou buscá-lo. O aroma intenso das algas, a espuma das ondas ao longo da praia rochosa e a amplidão da paisagem azul-cinzenta, vazia a não ser pelas aves brancas que voavam em círculos acima deles. As sensações eram quase impossíveis de suportar depois de ter passado tanto tempo naquele quarto diminuto. O sol da manhã aquecia a cabeça descoberta de Isaac. Ele nunca havia se embriagado com vinho,
mas imaginava que era assim que os camponeses se sentiam, enquanto dançavam durante o Shiozok, o festival da colheita, depois de beberem além da conta. Na praia, Isaac tirou os sapatos de couro e os levou na mão. Caminhava com segurança, sem sentir nenhum vestígio da doença em seu corpo alto e magro. Não se sentia forte, mas estava melhor do que antes. Obrigado, disse, sem olhar na direção de Yang Jin. Seu rosto pálido resplandecia à luz da manhã. Ele fechou os olhos e inspirou profundamente. Yang Jin olhou de relance para o rapaz sorridente. Ele tinha uma certa inocência, pensou ela, uma espécie de integridade infantil que não podia ser escondida. Ela sentia vontade de protegê-lo. Tem sido muito generosa comigo. Ela descartou aquelas palavras com um aceno, sem saber o que fazer com a gratidão dele. Estava desolada. Não tinha tempo para caminhadas, e estar ao ar livre fazia com que o peso que levava no coração assumisse uma forma definida e pressionasse o interior de seu peito. Posso fazer uma pergunta? Sim. Está tudo bem com a sua filha? Yang Jin não respondeu. Enquanto caminhava pela praia, sentia como se estivesse em outro lugar, embora não soubesse dizer exatamente onde. Aquele lugar não parecia a praia que ficava atrás de sua casa, a apenas alguns metros de seu quintal. A presença do jovem pastor a deixava desorientada, mas sua pergunta inesperada quebrou o feitiço. O que ele teria percebido para fazer perguntas sobre Sundja? Logo a barriga ia crescer e seu estado ficaria evidente, mas ainda não dava para notar. O que o pastor pensaria quando soubesse? Isso importava? Ela está grávida. Ao dizer isso, soube que fizera bem em contar a ele. Deve ser difícil para ela com o marido longe. Ela não tem marido. Não era estranho que Isaac pensasse que o pai da criança trabalhava em uma mina ou uma fábrica no Japão. O homem é... Ela se recusa a dizer. Sundja contara à mãe que ele era casado e tinha outros filhos. Yang Jin não sabia de mais nada, mas não podia dizer isso ao pastor. Era vergonhoso demais. A mulher parecia desesperançada. Os hóspedes levavam jornais para que Isaac lesse em voz alta, e ultimamente todas as notícias eram tristes. Ele percebia uma imensa desolação nas pessoas. O país já estava sob governo colonial havia mais de 2 décadas, e ninguém enxergava um fim para aquela situação. Era como se todos tivessem desistido. Essas coisas acontecem em todas as famílias. Eu não sei o que vai ser da minha filha. A vida dela está arruinada. Já seria difícil que se casasse antes, mas agora... Ele não compreendeu. Por causa da condição do meu marido. As pessoas não querem algo assim em sua linhagem. Entendo. É difícil ser uma mulher solteira, mas ter um filho sem ter marido... Os vizinhos nunca vão aprovar. E o que vai ser dessa criança sem um nome? Ela não pode ser registrada com o sobrenome da nossa família. Yang Jin nunca havia falado tão abertamente com um estranho. Ela continuou a andar, mas diminuiu o passo. Desde que recebera a notícia, havia tentado encontrar uma maneira de solucionar a questão, mas não conseguira pensar em nada. Suas irmãs solteiras não podiam ajudar, e o pai delas morrera havia muito tempo. Yang Jin não tinha irmãos. Isaac estava surpreso, mas não muito. Tinha escutado coisas parecidas antes em sua igreja. Em uma igreja onde se espera encontrar o perdão, ouve-se todo tipo de coisa. O pai da criança. Não é possível localizá-lo? Não sei. Ela se recusa a falar dele. Não contei a ninguém, a não ser a você. Sei que é seu trabalho aconselhar as pessoas, mas nós não somos cristãs. Sinto muito. Vocês salvaram a minha vida. Eu teria morrido se não tivessem me acolhido e cuidado de mim. A senhora fez muito mais por mim do que se esperaria que fizesse por um hóspede. Meu marido morreu dessa doença. O senhor é jovem, deve viver uma vida longa. Eles continuaram a caminhar. Yang Jin não parecia querer dar meia volta. Ela contemplou a água verde clara e teve vontade de se sentar. De repente se sentia muito cansada. Ela pode saber que eu sei? Posso falar com ela? O senhor não está escandalizado? Claro que não. Sundja parece uma jovem muito responsável. Tenho certeza de que há uma razão. Ajumoni,
Sei que isso deve parecer terrível agora, mas um filho é uma bênção de Deus. A expressão triste de Yang Jin não mudou. Ajumuni, acredita em Deus? Ela negou com a cabeça. Meu marido dizia que os cristãos não são más pessoas. Alguns foram patriotas que lutaram pela independência, não é? Sim, meus professores no seminário em Pyongyang lutaram pela independência. Meu irmão mais velho morreu em 1919. O senhor também está envolvido com política? Ela parecia preocupada. Rune tinha lhe dito que deviam evitar alojar ativistas, porque podia ser perigoso. Como seu irmão? Meu irmão Samuel era pastor. Ele me levou a Cristo. Meu irmão era um homem brilhante, destemido e generoso. Yang Jin assentiu. Rune desejava a independência da Coreia, mas acreditava que a prioridade de um homem devia ser o bem-estar da família. Meu marido não queria que seguíssemos ninguém, nem Jesus, nem Buda, nem um imperador, nem mesmo um líder coreano. Eu compreendo, de verdade. Há tantas coisas horríveis acontecendo. Deus controla todas as coisas, mesmo que não compreendamos suas razões. Às vezes eu também não aprovo seus desígnios. É frustrante. Yang Jin deu de ombros. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Completou Isaac, recitando um de seus versículos favoritos, Romanos 8:28, mas percebeu que Yang Jin permaneceu impassível e lhe ocorreu que ela e a filha não podiam amar a Deus se não o conheciam. Sinto muito pelo seu sofrimento. Não sou pai, mas imagino que todos os pais sofram junto com os filhos. A dona da pensão estava perdida em sua tristeza. Fico feliz que tenha tido a chance de caminhar um pouco hoje, disse ela. Se não acredita, eu compreendo, disse Isaac. Sua família cumpre o Gessá? Não. Isaac sorriu. Em sua família, ninguém cumpria os rituais para os mortos, tampouco os protestantes que ele conhecia. Meu marido achava desnecessário. Era o que ele dizia, mas ainda assim preparo suas comidas favoritas e um altar em sua homenagem. Faço o mesmo pelos pais dele e pelos meus. Os pais dele consideravam importante. Eles foram muito bons para mim. Eu limpo o túmulo deles e o túmulo de todos os meus bebês mortos. Falo com os mortos apesar de não acreditar em fantasmas, porque falar com eles me faz bem. Talvez Deus seja isso. Um Deus bondoso não teria deixado meus filhos morrerem. Não consigo acreditar nisso. Meus bebês não fizeram nada de mal. Concordo. Eles não fizeram nada de mal. Isaac olhou para ela pensativo. Mas um Deus que fizesse tudo o que julgamos correto e bom não seria o Criador do universo. Seria nossa marionete. Não seria Deus. Há mais respeito nas coisas do que podemos conhecer. Yang Jin não disse nada, mas se sentiu estranhamente mais tranquila. Talvez ajude se Sunja a conversar com o senhor. Não sei como, mas pode ajudar. Vou convidá-la para fazer uma caminhada comigo amanhã. Yang Jin deu meia volta e Isaac caminhou ao seu lado.